Imagine um império que se estendia do norte da África até a Britânia, passando pelo coração da Europa e abraçando o Oriente Médio. Esse é o cenário da Roma Antiga, onde um jovem governante conhecido como Caracalla assumiu o poder e deixou um rastro de reformas, intrigas e violência que ecoam pelos séculos. Hoje, nos sombras do passado, vamos mergulhar na história de um imperador tão temido quanto controverso. Prepare-se para conhecer Caracalla, o governante que, ao mesmo tempo, concedeu cidadania aos povos do império e derramou sangue em busca de poder absoluto. Ao final do século II, Roma vivia tempos de sucessões turbulentas. Após o assassinato de Cômodo, vários imperadores se sucederam em poucos anos, criando instabilidade nos corredores do poder. Foi então que Septímio Severo, um general altamente respeitado pelo exército, marchou sobre Roma e se proclamou imperador em 193 depois de Cristo. Com o apoio das legiões, Septímio Severo consolidou o poder e instaurou a dinastia Severa, um período marcado pelo fortalecimento do exército e por grandes campanhas militares nas fronteiras. Ele reinou até 211 depois de Cristo, deixando um legado importante, mas também duas heranças vivas que mudariam para sempre o destino do império: seus filhos, Caracalla e Geta. Desde cedo ele treinou os herdeiros no ambiente das legiões, acreditando que a estabilidade de Roma exigia governantes com pulso firme. Mas esse mesmo pulso firme tornar-se-ia fonte de atritos profundos. Enquanto o pai acumulava vitórias militares, a tensão interna crescia e, no futuro, ela explodiria de forma trágica. Importante lembrar, a dinastia Severa também enfrentava uma elite senatorial desgastada e populações provinciais desejosas de maior inclusão no status de cidadão romano. Era um império vasto, com inúmeras etnias, culturas e costumes, e foi nesse caldeirão que Caracalla emergiu, carregando o peso de um nome que viria a manchar a história de Roma com sangue e controversas reformas. Quando Septímio Severo faleceu em 211 depois de Cristo, ele deixou uma instrução clara: seus filhos, Caracalla, oficialmente chamado Marcos Aurelius Severus Antoninus, e Geta, deveriam governar juntos. A intenção do pai era evitar conflitos sucessórios e manter a dinastia no trono. Nos primeiros meses, os dois irmãos até tentaram dividir tarefas. As moedas romanas passaram a exibir o rosto de ambos, e documentos oficiais referiam-se a imperadores, no plural. Era uma tentativa inédita de criar um codomínio que agradasse diferentes facções e equilibrasse poderes. Entretanto, as diferenças entre Caracalla e Geta logo ficaram evidentes. Caracalla, o mais velho, queria impor sua vontade sem contrapesos. Geta, por sua vez, contava com aliados que o encorajavam a buscar uma parcela maior de autoridade. O povo de Roma, entusiasmado com a renovação, não percebia que, nos bastidores, cada irmão reforçava sua base de apoio político e militar. Sinais de ruptura começaram a surgir em pequenas disputas de protocolo. Quem ficaria à frente nos cortejos oficiais, quem teria prioridade em decisões de guerra e finanças, e assim por diante. Tudo indicava que um impasse mortal estava se desenhando e não demoraria para que esse codomínio se transformasse num cenário de horror e tragédia. Para entender por que o codomínio não durou, precisamos olhar para a mente de Caracalla, descrita pelos cronistas como impulsiva, agressiva e profundamente ciumenta de seu próprio poder. Educado entre as legiões, ele aprendeu cedo a impor autoridade pela força e pela temida reputação. Quando criança, ele acompanhava o pai em campanhas militares, absorvendo a lógica do militarismo. Tudo se resolve pela obediência absoluta ou pela eliminação do inimigo. Diferentemente do pai, que sabia equilibrar relações com o Senado e as províncias, Caracalla confiava somente na fidelidade dos soldados, e isso moldou seu olhar. Os civis, os senadores e até familiares viraram potenciais ameaças se não apoiassem incondicionalmente suas decisões. O recalque com Geta, a presença de um irmão com direito igual ao trono, minava o senso de grandeza de Caracalla. Para ele, Geta era um entrave, um rival na liderança do exército, um rival no controle das riquezas e, até mesmo,
um rival na admiração pública. A tensão ficou mais evidente conforme rumores de conspiração surgiam a todo instante. Caracalla, paranoico, via na corte puxadores de tapetes que poderiam tomar o poder para Geta. Ao mesmo tempo, o irmão reunia seus apoiadores, receosos de que Caracalla estivesse planejando um golpe. Assim, a sombra do conflito pairava sobre Roma, como se a tragédia fosse inevitável. Em dezembro de 2011 d.C., o barril de pólvora explodiu. Há diferentes versões sobre o evento, mas a mais aceita indica que Caracalla pediu uma reunião privada com Geta, possivelmente para uma reconciliação, no Palácio Imperial. A mãe deles, Júlia Domna, estava presente, talvez tentando intermediar a paz entre os filhos. Entretanto, ao se aproximar, Geta foi surpreendido por soldados que já aguardavam para executá-lo. Vários golpes fatais puseram fim à vida do jovem imperador, que teria morrido nos braços da mãe, suplicando por ajuda. Foi o passo definitivo de Caracalla para tomar o poder absoluto. O que veio depois foi um banho de sangue. Quem fosse aliado de Geta, ou mesmo suspeito de simpatizar com ele, era preso, exilado ou executado. Crônicas da época falam em até 20.000 pessoas afetadas pelos expurgos, embora esse número possa ser exagerado. O certo é que Caracalla quis apagar toda e qualquer memória do irmão, chegando a ordenar um processo de damnatio memoriae, em que imagens, estátuas e referências a Geta foram destruídas ou raspadas nos monumentos públicos. Roma assistiu, perplexa, à capacidade de Caracalla de eliminar o próprio sangue. O povo e o Senado se calaram. A força das legiões estava toda nas mãos dele, o que garantia sua impunidade. Mais uma vez, a mensagem era clara. Desafiar Caracalla era se colocar na mira de um imperador que não hesitava em usar a espada para resolver disputas familiares. Estabelecido como único imperador, Caracalla consolidou seu poder com uma mistura de autoritarismo e gestos políticos grandiosos. Constitutio Antoniniana, 212 d.C. Esse decreto concedia a cidadania romana a praticamente todos os homens livres do império. Uma atitude revolucionária, pois antes a cidadania era reservada a certas elites ou populações próximas de Roma. Agora, egípcios, gauleses, sírios, quase todos passavam a ser romanos de pleno direito. Motivações. Muitos historiadores defendem que Caracalla buscava aumentar a arrecadação de impostos, pois mais cidadãos significava mais contribuintes. Ao mesmo tempo, ele tentava aplacar revoltas provinciais, oferecendo um senso de pertencimento ao império. Favoritismo às legiões. Caracalla elevou os soldos dos militares, garantindo a lealdade das tropas. Essa medida, entretanto, pesou ainda mais nos cofres públicos, levando à inflação e medidas fiscais impopulares que puniam comerciantes e fazendeiros com impostos mais altos. Campanhas militares. Ele tentou repetir o sucesso do pai empreendendo expedições contra germanos e partas. Embora não tenha tido vitórias espetaculares, Caracalla mostrava-se sempre ao lado das legiões, lutando em campo e cultivando a imagem de um imperador soldado. O resultado foi um reinado paradoxal. Ao mesmo tempo em que ampliava direitos para milhões, Caracalla reforçava uma máquina de repressão contra senadores e elites urbanas. Enquanto alguns historiadores o veem como um visionário no quesito da cidadania, outros o definem como um tirano que comprava a fidelidade do exército e esmagava qualquer foco de resistência. E esse conflito interno entre popularidade militar e ódio senatorial o acompanharia até o fim. Se, por um lado, Caracalla trouxe uma mudança notável com a concessão de cidadania, por outro, seu reinado foi manchado pela opressão e paranoia. Várias fontes descrevem seu temperamento instável. Ele punia com extremo rigor quaisquer suspeitas de traição, promovendo execuções em massa. Exigia respeito quase divino, procurando equiparar-se a grandes figuras como Alexandre, o Grande, de quem era declarado admirador. Ampliou impostos de forma agressiva, provocando descontentamento, especialmente entre as classes mais ricas, que viam suas fortunas e privilégios ameaçados.
Caracalla confiava sobretudo em suas legiões, acreditando que, enquanto o exército estivesse ao seu lado, poderia reprimir qualquer revolta interna. Esse apego ao poder militar fez dele um imperador distante do Senado, visto pelos senadores como um tirano que não hesitava em usar a força para consolidar sua autoridade. O destino de Caracalla se selou longe de Roma, em uma região chamada Harã, na Mesopotâmia, atual Turquia, Síria, enquanto ele conduzia campanha contra os partas. Lá, cercado por exércitos e generais que o temiam, o imperador tinha poucos aliados verdadeiros. Conforme relatos de Dião Cássio e outras fontes, Caracalla costumava cuidar pessoalmente de detalhes de campanha, deslocando-se até a linha de frente, mas também insistia em pequenos rituais pessoais. Foi durante um desses momentos, dizem que ele estava parado para necessidades fisiológicas ou um ritual de purificação, que Júlio Marcial, um oficial de sua guarda pretoriana, o apunhalou pelas costas. Teoria sobre a motivação. Macrino, então prefeito do Pretório, teria sido o mandante visando tomar o poder. A própria tropa, cansada da ambição militar de Caracalla e do peso dos constantes conflitos, poderia ter dado sinal verde para que ele fosse eliminado. Alguns falam em vingança pessoal de Marcial, cujo irmão teria sido punido injustamente por Caracalla. O fato é que, em 8 de abril de 217 d.C., com apenas 29 anos, Caracalla tombou, cercado por uma guarda que não agiu para salvá-lo. A notícia correu rapidamente pelos acampamentos e chegou a Roma com velocidade surpreendente. No mesmo momento, Macrino se proclamava imperador, colocando fim à linhagem direta de Septímio Severo. Roma, mais uma vez, via um imperador cair pela mesma arma que tanto utilizara para punir os outros: a conspiração interna. O homem que devastara a vida do irmão em prol do poder conheceu a mesma face cruel da traição. A história de Caracalla é um espelho fascinante das contradições que moldaram o Império Romano. De um lado, um governante que concedeu cidadania a milhões, expandindo a noção de pertencer a Roma. De outro, um líder que matou o próprio irmão, sustentou-se no medo e conduziu perseguições implacáveis contra adversários. Seu fim em Harã lembra de forma quase poética que o poder absoluto conquistado à base de sangue e suspeitas pode ser perdido em um segundo, e muitas vezes pelas mãos dos mesmos guardas que deveriam oferecer proteção. Quando olhamos para Caracalla, podemos refletir sobre como a arrogância e a paranoia de um governante podem erodir até mesmo a base militar que o sustentava. E, ao mesmo tempo, enxergamos um legado complexo. A Constitutio Antoniniana influenciou o conceito de cidadania ao longo dos séculos, provando que o autoritarismo extremo não impede a criação de marcos importantes. E é nesse paradoxo que reside o fascínio por Caracalla, um homem tão jovem, consumido pela sede de poder, que deixou marcas profundas na história romana, desde parágrafos inovadores de lei até derramamentos de sangue inesquecíveis. Agora que você descobriu como terminou a vida do imperador, que se achava invencível, fica a pergunta: teria Roma seguido rumo a um destino melhor se Caracalla tivesse canalizado sua energia para reformar, em vez de perseguir? Ou o império já estava fadado a crises cada vez maiores, independente de quem estivesse no comando? Nos Sombras do Passado, acreditamos que conhecer essas jornadas é vital para entendermos como o poder e a fraqueza humana se entrelaçam na história, e como, muitas vezes, o desenlace trágico é apenas consequência de escolhas que começaram muito antes do golpe fatal. Se você gostou desta viagem pela vida de Caracalla e quer conhecer outras figuras e acontecimentos marcantes da antiguidade, inscreva-se agora no canal Sombras do Passado. Deixe seu like para nos ajudar a produzir mais conteúdos como este e compartilhe com os amigos que amam história. Nos comentários, diga o que mais te impressiona na trajetória de Caracalla, sua crueldade, suas reformas ou o destino trágico que encontrou. Vamos continuar iluminando as sombras do passado e refletindo sobre como o poder, muitas vezes, é um caminho sem volta.